O que é o fruto? É o resultado do Espírito em nós. E o que ele produz de qualidades em nós. E se não tem produzido, alguma coisa está errada. Nós precisamos nos ater mais, nos apegarmos mais a ele. Versículo 16. 5,16. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, concupiscência da carne. Da carne, como eu já expliquei, da natureza humana, de tudo que nos compõe humanamente, sem a presença do Espírito Santo. O homem sem a presença do Espírito Santo é o homem carnal, quer dizer, tudo que ele compõe, toda a sua natureza, sua maneira de ser, de pensar, de defender as coisas, ele é guiado por essa carne, essa natureza. E somos todos nós, sem vazio do Espírito Santo. E aí a tendência é pecado. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O ser humano, ele não é livre. Ele não é livre. Porque ele ou vai ser guiado, dominado pelo Espírito de Deus, vivendo e obedecendo para o Espírito, ou ele vai ser dominado pelas suas próprias vontades, pela sua própria natureza humana. E ambos o contrariam, porque o Espírito Santo, ele nos guia pela palavra. E quantas às vezes nós não queremos obedecer à palavra? Quer dizer, a nossa carne, nossa natureza humana não quer. Alguém me feriu, me ofendeu, o Espírito me diz pela palavra que eu tenho que perdoar. Mas na verdade eu não estou com vontade de fazer isso. Mas se eu quero obedecer o Espírito, eu vou contrariar a mim mesmo e vou fazer o que ele está mandando. Do contrário, eu peguei aqui só exemplo de aborrecimento, mas pode ser qualquer coisa que nós não estejamos tão dispostos ou com vontade de fazer, só que você vai na palavra e o Espírito Santo está dizendo: olha, aqui, você tem que fazer dessa maneira, agir dessa forma. Então você vai ter que fazer uma escolha: ou você faz o que o teu coração enganoso está pedindo, ou você faz o que a palavra de Deus está ensinando. Mas tem um outro lado também. Às vezes a nossa consciência, ela nos mostra que aquilo que nós estamos querendo ou estamos fazendo é errado. E a nossa vontade é seguir nossa consciência. Mas existe um domínio maior da natureza humana nos dominando para agir daquela forma. Por exemplo, você vem para Deus. Eu creio que quem realmente entendeu o Evangelho, a vontade dele é ser um bom cristão. Não é verdade? Ser uma pessoa andando com Deus, na presença de Deus. Mas se você olhar, muitas das vezes você está, vamos dizer assim, está falhando. Porque existe aí de impulsos em você, vontades, que te tira daquilo que você gostaria de fazer realmente, que é ser uma pessoa firme com Deus. Quantas às vezes a gente não vê pessoas falando no sentimento aquele sentimento de culpa? Nossa, eu sei que está errado, mas acabei fazendo. Acabei agindo assim. Eu não deveria. Agora
agora me veio à memória, um cidadão, ele vive uma vida meio não, bagunçada, mas ele vinha à igreja, as pessoas iam orar no monte, ele ia junto, mas estava sempre caindo no vacilo do pecado, era escravo mesmo. E uma vez ele falou assim, ele foi para a noitada e fez as coisas tudo errado. E na segunda-feira ele chegou para mim e disse assim: pastor, nossa, eu estava tão bem, eu tinha ido para o monte com os irmãos, eu tinha orado, passei a semana orando, me purifiquei, agora me sujei de novo, agora preciso voltar a me limpar de novo. Então era uma briga. Quer dizer, ele fazia coisas erradas aos olhos de Deus, né? E ele não queria fazer aquilo, mas os impulsos carnais dominavam ainda, estava dominando. Então quer dizer, nós não somos livres, ou nós somos escravos do pecado ou escravos do Espírito. O bom é ser o escravo do Espírito, porque você é escravo de Cristo, e esse aqui vai te levar para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que nós somos, nos chama para ser servos, servir a Deus. E como é que servimos a Deus? Cafezinho para Deus? Almoço para Deus? Não, servimos a Deus obedecendo os seus ensinamentos. E isso que às vezes nos contraria. Mas continuando aqui, de novo protesto a todo homem que ou melhor, eu estou pulando aqui, estou indo lá em outro lado, gente. Deixa eu voltar aqui, estava indo lá no começo do capítulo. Mas se sois guiados, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Entenda bem, a lei, e que ele está falando aqui, é a lei de Moisés, a lei que Deus passou para o povo andarem nela. A lei era boa porque trazia ensinamentos bons, mas a lei, ela é para transgressores. Por que a lei é para transgressores? Porque a lei é para mostrar ao homem que ele está no erro, está na contradição e que ele precisa se consertar. Então cada mandamento da lei vai dirigindo. Agora, ele diz, se você está em Cristo, você está debaixo da lei, porque quando é que você está em Cristo? Quando você está fazendo as coisas que ele ensina. Então, se você está fazendo as coisas certas, a lei não tem nenhum poder sobre você. Você já está agindo correto. Continuando aqui. Porque, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então aqui nós vemos primeira parte das obras da carne, o resultado da carne, de andar na natureza humana, que é a devassidão, que é a indecência aberta e desenfreada. Quando a pessoa, e é assim que vive a sociedade hoje, principalmente os tempos estão cada vez mais, nós estamos vendo que tem pessoas aí, até mesmo politicamente defendendo a devassidão, uma coisa aberta, desenvergonhada, as pessoas. Por exemplo, se você que tem um pouco mais de idade, né? Tem um pouco mais de idade, para dizer que você está velho, né? Como eu, você que tem mais idade como eu, você deve lembrar que há algum tempo atrás, quando eu digo algum tempo, alguns anos atrás, nossa juventude, nossa adolescência, muitas coisas que hoje as pessoas fazem abertamente, vivem abertamente, era vergonhoso. Era vergonhoso. Mas hoje as pessoas estão vivendo assim tão à vontade, falam tão abertamente, que não se envergonha. Porque nós estamos vendo num mundo onde a devassidão está tomando conta cada dia mais. Cada dia mais, onde é vergonhoso fazer o que é certo, viver a vida certinha, mas viver na devassidão, no erro, não, de jeito nenhum. Isso começou há alguns anos atrás, lá atrás mesmo,
as pessoas começaram a lutar por esse estilo de vida, por esse tipo de vida, apregoando isso, e chegou num ponto que agora o vergonhoso é você andar certo, é você andar correto. Não é verdade? Mudou tudo. Só que para Deus não mudou. Para Deus continua. O que é errado, o que é impuro, o que é... continua sendo. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu não vou estar tratando disso aqui hoje, mas como ele falou, as obras da carne, e ele coloca primeiro aqui prostituição. Prostituição. Hoje nem prostituição, quero mais que fale essa palavra, né? É acompanhante de luxo, não sei o que lá, profissionais do sexo, essas coisas, tem que dar nome, senão vai se colocar que a pessoa está sendo preconceituoso, uma coisa ou outra. Mas, quando a Bíblia trata de prostituição, ela não está tratando só de uma pessoa se vender. Porque Jesus, quando falou do casamento, ele falou do divórcio, ele falou assim, que ninguém venha se divorciar por qualquer motivo. Aí ele escolheu um único motivo que poderia se divorciar, né, naquele momento. Qual que era? Ele disse, a prostituição. Mas qual que era a prostituição ali? Porque imagina aquele povo de Israel, um povo cheio dos seus costumes, apegado àquela moral deles. Se um camarada que ele ia casar com uma prostituta, a não ser alguns casos, tem na Bíblia alguns casos que houve esse casamento, mas dificilmente, porque geralmente a virgindade era a coisa mais defendida por Israel, e até foi alguns anos até aqui no nosso próprio país, né? Era muito defendida. Então o camarada, quando ia casar, ele pensava casar com a virgem, então ele não ia casar com uma prostituta, uma moça que se vendesse o seu corpo, que vivesse nessa prática. Então, por que Jesus disse que o divórcio acontece apenas se houvesse prostituição? Porque qualquer relacionamento fora do casamento, para a Bíblia, trata-se como prostituição. Que a gente, no mundo moderno, goste ou não. Na visão de Deus é isso. Por quê? Porque Deus criou um homem, criou uma mulher e disse, olha, deixa o homem seu pai, sua mãe, une-se a mulher e torna-se uma só carne. Então qualquer relacionamento, vamos dizer, até aquele, isso sempre vai sobrar para você. Tem aqui o Zé Pedro, esse jovem, ele arruma uma namoradinha. Nós somos solteiros, vamos namorar. E ele começa a se relacionar com ela. Para o mundo hoje, normal, né? Não defende isso abertamente. Para Deus, prostituição, lascívia, fornicação. Para Deus é isso. Para Deus é pecado. Porque Deus criou o homem e a mulher para se casarem e se relacionarem. Dali formar uma família. Isso até o fim. Porque mesmo na velha aliança, onde o povo pegaram, Moisés deu até a liberdade deles fazer, mas diz assim, olha, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como uma gazela, como que ele diz? Uma gazela preciosa, sacia-te no seio dela. Está lá em Provérbios, agora me foge como está completamente esse versículo. Levando o quê? Que você sempre casou, tem sua esposa teu marido, a tua alegria tem que ser com ela. A alegria você entendeu, querido? A alegria tem que ser com ela. Não com a da rua, não com a fulana, a cicrana. Porque essa é a visão de Deus. Porque isso é o padrão da família, meu irmão.
Não adianta. A família precisa pai e mãe. Eles precisam, necessitam. Isso é para o bem da própria. E Deus espera isso. O que é que Deus espera de você quando você casou? O que Deus esperava? Que de você viesse uma semente santa. E não é fácil ter uma semente santa. Porque é uma luta. Vai precisar criar filho, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Formá-lo, né? Formar. Escola não vai formar ninguém. Quem vai formar é a família. Uma família bem estruturada, um casal bem estruturado, ele vai ser bom exemplo para os filhos. Vai ser. Quando desestrutura, se perde muito. E os filhos sofrem com isso. Eles acabam sofrendo. Alguns até se revoltam. Então Deus espera isso. Por isso que isso não é ensinamento para o mundo. Isso é ensinamento para quem se converte. O que eu estou falando aqui não é para a cabeça do mundo sem Deus. É para você que aceitou Jesus. De repente você até já falhou na vida. Mas só que você agora está com Ele. É hora de você acertar, andar com Ele. Amém, Jesus? Aquilo que eu falei outro dia. A palavra de Deus ela não vem para condenar, ela vem para nos dirigir. Não é porque eu posso ter errado a vida inteira. Falhado a vida inteira. Mas quando eu venho para Deus, eu venho para aprender. E agora, a partir de agora, a coisa vai ser certa. Porque eu estou aprendendo certo com Ele. Amém, Jesus? Amém. O mundo não tem não. O mundo vai te levar. E isso eu estou falando só numa questão aqui humana, mas tem a questão espiritual também. Nós temos um encontro com Jesus. Nós temos que ter isso lá na frente. Então, as obras da carne são essas: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Isso no mundo dos homens é o que mais tem. Idolatria, feitiçaria, inimizades. O mundo dos homens é cheio de inimizade, cheio de briga, de contenda, de disputa, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele fala: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério, né? Porque aqui ele descreveu tantas coisas que algumas nós vamos bater no peito e dizer: estou tranquilo, não tem nada a ver com isso. Mas nós podemos cair noutra. E a gente tem que entender, cada uma dessa aqui te deixa fora. Por isso que eu digo, o evangelho é a gente vir para aprender. Tem gente que está perdendo o tempo dentro da igreja, porque está desprezando a palavra, está desprezando o conhecimento, está desprezando o aprendizado, está apenas não indo na igreja, já está bom, Deus já está... Não, Deus está olhando, você está vindo aqui para quê? É aquela coisa, né? Se você for para a faculdade, aquilo vai te ajudar em quê? Vai te ajudar se você estiver dando atenção aos estudos. Mas se você for lá, ficar a vida inteira dentro da faculdade, dentro de uma universidade, mas não der atenção a estudar, aprender, não vai se valer de nada. É a mesma coisa a igreja. Se você vir e não estiver dando atenção ao que está sendo ensinado, não vai te ajudar em nada. Porque é o que você aprende que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua maneira de ser. Agora vamos para o que eu quero. Isso aqui eu só dei uma pincelada assim por cima, para a gente não pode ficar de fora. Mas vamos para a parte que eu mais quero. Mas o fruto do Espírito e eu quero te chamar a atenção para isso. Porque os pastores, mas os frutos não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto, como eu disse, é o resultado do Espírito. Quando você aceitou Jesus,
se verdadeiramente você entregou sua vida para Cristo, o que aconteceu? Você recebeu do Espírito dele. E como eu sei que eu tenho o Espírito de Deus sobre mim? Pelo fruto que produziu em mim. O resultado, fruto é resultado. Você planta uma planta. Qual é o resultado dela quando ela cresce? Que ela é uma planta saudável, quando ela produz. É um resultado que ela é uma planta saudável. Então quer dizer, a nossa caminhada com Deus, a nossa confissão de fé, ela é confirmada que nós estamos numa vida saudável com Deus, quando existe o fruto do Espírito de Deus em nós. E como nós vamos identificar esse resultado do Espírito Santo na nossa vida, esse fruto dele na nossa vida? Porque o fruto é o resultado final, o resultado que ele está em mim. Aí ele nos dá aqui as dicas. Ele fala: o fruto do Espírito é amor. Primeira coisa, amor para com Deus, amor a Deus. Qual que é o amor a Deus? Aquele desejo, aquele prazer de servir a Deus, aquele prazer de se envolver com as coisas de Deus, aquele prazer de obedecer o mandamento, primeiro ter o mandamento de Deus e obedecer. Se eu não tenho prazer de conhecer os mandamentos de Deus, então não produziu nada aqui em mim. Essa minha caminhada não tem nada produzindo aqui, não tem fruto aqui, não tem resultado do Espírito de Deus em mim. E amor também ao próximo. Ao próximo. O amor ao próximo, se você quiser aprender, Paulo lá na carta aos Coríntios, ele descreve o que é o amor. O que é o amor? Que é o amor humano. Nós vivemos existe o cristianismo e o humanismo. O humanismo, ele é a parte humana que demonstra sua bondade com o outro. Aí faz aquelas coisas, obras sociais, aquelas coisas todas. Mas tem uma coisa que o humanismo não pode fazer, que é bem diferente do cristianismo. Uma delas, né? Porque tem várias. Se você comparar humanismo e cristianismo, tem nada a ver. O humanismo, ele é muito humano naquilo que ele quer fazer, que ele acha certo, em ajudar o próximo. Mas quando o próximo não está de acordo com ele, ele procura o mal. É o que nós vemos muito nas disputas, aí entra para o lado de políticas, sociais, que a gente vê que é muito. Quem concorda comigo, eu quero o bem dele, eu quero isso, mas quem não concorda, eu vou procurar destruí-lo de qualquer maneira, não importa se seja justo ou injusto. E a gente vê, acontece muito isso, e na história da humanidade tem muito disso. Então é diferente. O cristianismo não. O cristianismo primeiro nos leva ao amor. O amor a Deus, que é o princípio de tudo. Amor a Deus. Amar as coisas de Deus. Ter elas como base, como prioridade. Amor à palavra. O respeito aos mandamentos. Tudo é dedicação a Deus. E ao próximo é o amor não apenas de se importar com a pessoa, que é como Jesus conta a parábola do bom samaritano, que se importou com a necessidade física de uma pessoa, com aquela questão de cuidar da necessidade física, mas também com a necessidade, com o lado espiritual. O lado espiritual. Você se importa. Paulo, ele disse assim: o bom desejo do meu coração acerca de Israel é a sua salvação. Então o amor, esse amor que é produzido pelo Espírito Santo, a gente não se importa, porque, entenda bem, uma pessoa com fome, todo mundo se importa, até o pecador às vezes se importa, não é verdade? Por exemplo, você vê agora, o Rio Grande do Sul está numa dificuldade tremenda. O que tem de gente ajudando? O que tem de gente, mas gente de todas as partes. Você vê que existe uma briga aí política entre pessoas de uma ideologia e outros de outra, mas todos estão fazendo alguma coisa. Sempre tem alguém de todas, de direita, de esquerda, alguém fazendo alguma coisa. Porque isso move. Isso é um lado humano.
o lado humano. Mas, mesmo essas pessoas estão tão interessadas em ajudar os gaúchos hoje, e estão certo em ajudar, e fazer essas coisas, a maioria delas não nem um pouco preocupado se o cara vai para o inferno ou não. Se o cara vai ser salvo ou não. Então, quer dizer, o amor humano se importa só com as coisas humanas. Agora, o amor que é produzido pelo Espírito Santo, você vai se preocupar com o seu próximo em relação às necessidades materiais dele, mas também você vai se preocupar com a vida eterna, se ele está salvo ou não. Você não vai só desejar que ele... Por exemplo, um pai, uma mãe, na razão humana, natural, o amor natural, ele vai se preocupar se o filho está com saúde, ele vai se preocupar se o filho está prosperando, ele vai se preocupar se o filho tem dinheiro, se o filho está bem na vida, no casamento, enfim, na vida. Ele vai se preocupar só com isso. Agora, um pai verdadeiramente está com o amor de Deus, ele vai se preocupar com tudo isso que ele já falou, mas ele vai se preocupar com algo a mais: a vida eterna, a salvação do filho, a salvação da família. Porque ele não vai se conformar em ver, não, meu filho está andando de carro importado, meu filho tem uma empresa, meu filho está se dando bem, mas se ele morrer hoje vai para o inferno. Ele não vai se conformar com isso, porque dentro dele tem o amor de Deus, ele não quer ver o filho no inferno. Mas também o outro não quer, mas não se preocupa com isso não. Tem gente, se o filho estiver prosperando, se estiver bem de saúde, se estiver bem socialmente, para ele está muito bem. Só que não está, que é mortal, e se morre hoje sem de Cristo. Lembra a parábola que Jesus contou do rico e do pobre? O camarada viveu a vida, diz até assim, um viveu uma vida desprezível mesmo, cheio de ferida, pobre, desejando comida, desejando migalha que caísse na mesa do outro. Olha que situação. Se tivesse pelo menos a migalha caiu da mesa do outro, para mim estava bom. Cheio de feridos, cachorro lambendo ele. Só que ele levou uma vida com Deus, e ele morreu, foi para o paraíso, seio de Abraão, a Bíblia fala. O outro viveu uma vida, tinha de tudo bem, família rica, família abastada, ele também, só que ele nunca cuidou da vida espiritual. Aí morrem os dois, um está lá no seio de Abraão, o outro está lá no tormento. O que está no tormento, o rico diz assim: pai Abraão. Engraçado que ambos eram conhecedores, porque para chamar Abraão de pai, porque pertencia ao povo de Israel, né? O povo de Deus. Mas deu para Abraão: manda que o Lázaro ele saia de lá e venha e toque pelo menos com o dedo na minha boca, porque aqui eu estou no tormento, estou suportando. Vai dar feio. E ela: não tem como não. Qual você está aí, meu irmão? Já era. Existiu um abismo entre nós. Não tem como ir daqui para lá, nem de lá para cá. Então você vai aguentar isso para a eternidade inteira. Aí ele olha e diz assim: poxa, então me manda pelo menos ir lá na terra, falar com meus irmãos, para que eles não venham para cá. Quer dizer, os irmãos estavam na mesma linha dele, né? Aí diz: ainda que alguém ressuscite, não vai adiantar. Aí que ele fala: Jesus ia ressuscitar, e quem é cabeça dura, mesmo isso não ia adiantar. E ele disse: ainda mais não tem como voltar. Aquela questão que o morto não tem contato conosco. Ele disse assim: não, a pessoa morreu, vem me visitar. Quem te visitou foi um demônio, não o morto. Porque o morto não tem acesso. Palavra de Jesus. O morto não tem acesso mais a esse mundo. Se a pessoa foi visitar, não, fui visitado por uma pessoa que morreu, ela veio e falou comigo. Eu lembro uma vez um obreiro meu, ele disse assim, lá em Fortaleza, ele disse: pastor, poxa, fui lá no lugar onde invoca esse espírito, incorporou lá na pessoa, uma pessoa com a voz da minha mãe, foi do pai. Ele disse assim: mas é do mesmo jeitinho, pastor. Eu dei um abraço, tá aqui. Eu falei: você estava abraçando o demônio, rapaz. Você estava abraçando, teu pai já era, não era ele. Porque não é. Palavras de Jesus, não volta, não tem acesso. Morreu, já era, meu irmão, está cortado desse mundo. Mas existem os demônios nesse mundo, o demônio é o espírito. E ele engana. Ele engana. Eu lembro em Guarulhos,
Um culto de sexta-feira, uma senhora me pediu uma oração. Ela disse que estava com uma dor no pé. E ela disse: ó, de quando meu filho morreu, que eu estou com essa dor. E é ele, porque eu sinto a presença dele ali. Eu sempre só faço da presença dele. Aí eu expliquei para ela: não, isso não existe. E eu fui orar. Quando eu orei, manifestou o demônio. E na hora que o demônio manifesta, ele já vem dizendo o quê? Eu sou o filho dela. Eu falei: não, você está mentindo. O filho dela não está aqui. O filho dela não tem mais acesso a esse mundo. É você, demônio. Eu sei que é isso que Jesus falou. Aí eu expulsei, repreendi o mal, conversei com ela, expliquei que aquilo não era o filho dela. Ela disse que o filho dela morreu com 40 anos, vítima de alcoolismo, era alcoólatra. Eu falei assim: esse demônio a vida inteira ele andou com teu filho, levou ele a essa vida até que matou ele. E como o demônio ele gosta de plágio, ele plagiou todas as formas do teu filho e se apresenta dessa maneira para ti. Tu acha que é teu filho, mas não é. Não aceita mais isso. Tudo bem, ela foi embora. Marquei uma visita para ir lá visitar ela, já que ela disse: eu tenho essa dor no calcanhar. Demorei um pouco fazer a visita. Demorei a base de um mês mais ou menos. Fui fazer a visita. Quando eu fui fazer a visita, ela não estava. Já era uma senhora bem de idade, ela não estava em casa. Só estava a filha dela, que no dia estava com ela. Aí a filha dela me recebeu e disse: ó, pastor, pastor não era cobreira ainda. Aí, irmão, ela não foi passear, foi viajar. Mas eu quero te dizer uma coisa: daquele dia que ela foi na igreja, recebeu a oração, ela ficou completamente curada, nunca mais sentiu dor nenhuma, tanto é que está viajando. Aí você tem um sofá assim, tinha outro de frente, ela disse assim: ó, tá vendo esse sofá que está de frente? Minha mãe sentava ali, ela disse: eu via meu irmão do lado dela. Não era irmão, o irmão dela não tinha mais acesso a ele. Era justamente o demônio enganando. O demônio talvez levou ele ao alcoolismo e à morte, mas estava ali, copiou os traços dele e apresentava enganando a família. E quantas pessoas não estão enganadas nessas crenças? O demônio faz, ele copia os traços e faz, espírito familiar, e mente para as pessoas. E tem bases religiosas que vêm ensinando isso para as pessoas, e as pessoas crescem nisso. Desde criança que eu escuto essas conversas. Ah, porque tem tal lugar que aparece uma alma penada. Não existe alma penada, irmão. Que aparece alguém que morreu. Não aparece, ali é demônio que está enganando, está perturbando as pessoas. Até o dia que alguém que conhece a palavra de Deus vai chegar, repreender e acabar com aquilo, com aquela mentiraiada que está ali. Então, mas voltando aqui, então o fruto do Espírito, o amor a Deus, o amor ao próximo, é o que ele produz. Se eu não tenho isso ainda, então está meio difícil, está faltando aqui. Outra coisa, a alegria. Isso aqui você identifica que o resultado do Espírito Santo em você, de quando você se converteu, se você recebeu ele. Alegria. Alegria não é essa alegria do mundo. Não há alegria por receber uma bênção, não há alegria por algo ter dado certo, porque isso aqui todo mundo se alegra, irmão. Não há alegria porque tomou uma garrafa de cachaça, né? Tem gente que se alegra com uma garrafa de cachaça. Fica alegre que é uma beleza, dá risada à toa. Tem uns que vão chorar, né? Diz que tem a pinga que chora e aqui se alegra, aqui ri. Não, alegria, aquela alegria produzida no nosso coração, alegria com Deus, alegria de servir a Deus, alegria de orar. Você entra em oração, de repente se sente alegre, só está orando, está buscando a Deus. Alegria da tua caminhada com Deus, alegria de uma confiança. O Filipenses, capítulo 4, deixa eu dar uma passeadinha aqui rápido. Capítulo 4, ele fala dessa alegria. 4:4 diz assim:
Regozijai-vos, que quer dizer alegrai-vos, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa alegria aqui, não é alegria. Eu estou tão alegre porque, olha, tem gente que diz assim, eu estou tão alegre porque Deus me abençoou, porque tudo deu certo. Lógico que a gente nos alegramos quando as coisas dão certo, não é verdade? Mas essa não é a alegria que tem, porque a alegria que o Espírito Santo produz em você, ela é permanente. É uma alegria de servir a Deus, uma alegria de buscar a Deus, uma alegria que você tem prazer nas coisas de Deus, de andar com Deus, a alegria de saber que Deus está com você. Que às vezes até diante de um momento ruim, de um momento não tão bom, mas você começa a falar com Deus, começa a meditar na palavra de Deus, e de repente vem aquela alegria. Eu lembro agora de um amigo lá da cidade de Fortaleza, ele falou para mim, ele passou por uma situação que ele perdeu tudo. Ele tinha recursos, tinha bom recurso, ele trabalhava com açougue. Ele disse, pastor, eu tinha dois açougues aqui no bairro. Ele disse, olha, está dando tudo certo. Ele disse, todo final de ano eu tinha como comprar um carro e ficava dinheiro no banco para comprar outro. Aí ele disse, eu dei ouvidos a uma conversa errada, que eu tinha que colocar tudo na mão dos meus filhos, porque eles eram os herdeiros. E ele tinha 2 filhos, e ele disse assim, eu peguei e coloquei. Cheguei para os filhos, chamei um, disse, tá aqui, esse açougue é com você, esse é com você, e isso é de vocês mesmo, eu estou aposentado, estou tranquila, vocês tocam isso. Já é de vocês mesmo? Ele disse, para que eu fiz isso? Ele disse, só que eu ainda cometi outro erro. Deixei, naquela época usava-se muito cheque. Deixei o meu cheque na mão deles e no meu nome. Ele disse, de repente começou a chegar cobrança. Era dívida para todo lado. Pessoas que vinham me cobrar. Ele disse, veio pessoa até do Maranhão me cobrar caro. Ele disse, os filhos foram fazendo dívida e só passando cheque. E o cheque era no nome dele e a conta. Diz, quando eu vi, eu estava falido, endividado, complicado. Ele disse, o último que veio me cobrar, o cara veio do Maranhão cobrar uma carga de carga. E ele disse, não tenho mais nada. Aí ele disse, eu tinha um carro, tinha uma picape, disse, só tem essa picape, então leva ela. O cara disse, mas é teu carro, eu vou levar, o seu outro carro. Ele disse assim, eu estou te devendo então. Aí ele disse, aí pronto, ficou. Aí ficou dele só a casa. Mas ele ficou envergonhado no lugar que ele disse assim, eu tive que ir para o interior, pastor, desesperado. Ele disse, a pessoa que eu encontrei para me ajudar naquele momento era o meu pior inimigo. Foi o que me recebeu na casa dele. E ele ficou numa cidade praiana, e ele disse assim, toda tarde eu saía para orar. Saía caminhando, aquelas praia de interior, geralmente é bem deserto. Ele disse, eu saía caminhando na praia e orando. Ele disse, mas pastor, mas tinha hora que eu começava a orar, de repente eu estava me derramando em lágrimas, mas não era de tristeza, era de alegria. Porque a palavra de Deus vinha ao meu coração, me animava, e veio a palavra de Deus, ele disse assim, tem uma palavra que me apegou, toda vez que eu orar chegava, era assim, a nossa vida está escondida em Cristo, quando Ele se manifestar, nos manifestaremos com Ele. Eu entendia, nada pode acontecer comigo, porque a minha vida está guardada em Cristo. Ele disse, isso trazia uma alegria, quer dizer, isso é a alegria de que o Espírito Santo, resultado do Espírito Santo em você, é essa alegria, que mesmo às vezes diante de uma adversidade, de uma dificuldade, você às vezes está até ali preocupado, você entra na presença de Deus, começa a orar, começa a buscar a Deus, e de repente Deus vem com a palavra, te alegra, e sem explicação, você está alegre. Você está alegre, pensando, não estou sozinho, Deus está comigo. Quem não tem o Espírito Santo nunca vai sentir isso. Nunca. Quem não tem o Espírito Santo, a coisa está boa, está fluindo tudo bem, ou ele não vai ter essa alegria. Aí é onde a pessoa diz, vou tomar umas pingas para ver se muda mesmo, para ver se alegra, não estou aguentando o estresse, aí vai. Aí vai buscar lá nas coisas do mundo, ver se se alegra. Aí às vezes dá umas risadinhas, mas depois volta a mesma coisa. Então isso é
o resultado do Espírito Santo em você, quando você consegue, mesmo diante de circunstância adversa, você consegue entrar na presença de Deus e encontrar alegria. Alegria que Ele vem produzindo, alegria da salvação. Davi, ele diz: Deus, não te retire, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha pecado, tinha errado, estava triste por causa do que fez. Mas ele disse: eu quero estar alegre com a tua salvação. Compreensão: não, eu estou salvo, eu estou nas mãos de Deus, eu estou alegre por isso. Eu não estou alegre porque algo deu certo, porque fiz um negócio e ganhei muito dinheiro. Não estou alegre porque fui uma festa e lá havia tanta bebida, havia isso e aquilo. Não, eu estou alegre porque Deus está comigo. Deus está comigo. Naquele momento você começa a buscar Deus, você começa a meditar na palavra de Deus, e de repente você começa a se alegrar em Deus, que não tem como você explicar para ninguém, porque se eu for explicar, alguém vai dizer: o que é isso? É coisa sua, é entre você e Deus. Isso é o fruto, o resultado do Espírito Santo em você. Se não tem isso, tua caminhada está na cara ainda. Outra coisa é paz. Paz. Voltamos a Filipenses 4. Que não é a ausência de problemas, é paz mesmo em meio aos problemas. Mas quer dizer que você também só tem que viver nos problemas, né? Olha só. E a paz de Deus, versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz vem de quando? De quando você ora, de quando você busca. A situação está feia. Nossa, bati uma aflição, eu vou orar. Eu começo a orar, de repente vem aquela paz. Vem aquela paz. Eu lembro uma vez que eu estava aflito para danar, uma aflição não dá. Aí eu comecei a orar. Ela começa no ministério, que é a vontade de pegar, a vontade de pegar a igreja. Todos que começaram comigo tinham pego, só eu ficando para trás. Eu falei assim: meu Deus, só eu. Aí um dia eu estava nessa inquietude. Não, eu tenho que pegar a minha igreja, tenho que cuidar. Fica só aqui, todo mundo já foi, só eu que fico aqui. Sou o último dos moicanos. Aí na hora que eu falei: hoje eu vou chegar na igreja, eu vou me derramar diante de Deus, a coisa dá certo, ou eu vou ter que desistir desse negócio, e não sei o que mais lá, aquele pensamento. Aí eu estava pregando no bairro de Guarulhos, lá em Guarulhos, bairro chamado São João, e eu terminei o culto, fechei lá a igrejinha, e estou voltando para a igreja sede, que era onde eu estava, onde eu morava. Aí quando eu entrei numa van, naquela época tinha van, o serviço de van, não era só ônibus. Eu entrei na van, quando eu entrei eu fui pensando naquilo. Na hora que eu estava pensando nisso, vou chegar lá, vou ficar lá a madrugada inteira orando só em cima disso, Deus vai ter que fazer alguma coisa. Aí vem a palavra: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nossa, quando essa palavra veio eu entendi tudo, eu falei: nossa, não é o que eu quero, é Deus no tempo dele. Aquilo me deu uma paz tão tranquila, ver aquela paz que eu vi. E no outro dia eu estava trabalhando lá na obra, auxiliando, tranquilo. Quantos anos que é na vontade de Deus, não é na minha. Entendi? Então quer dizer, isso é fruto do Espírito Santo, é o resultado dele, que ele está em você. Se você ainda você é uma pessoa inquieta, impaciente, nunca consegue, quando põe uma coisa tem que ser nada, e nada muda, a não ser, até eu conseguir, eu não tenho paz. Acho que está tendo uma ausência aí do Espírito. Está precisando buscar mais, porque ele vai te dar a paz se você precisa. Longanimidade, isso aqui serve muito para o quê? E benignidade. Longanimidade, benignidade e bondade. Isso é uma parte que tem que estar em nós. Isso
nos ajuda muito nas relações humanas, porque longânimo é uma pessoa que está capacitada, tem a habilidade, a capacidade de sofrer afrontas e não deixar e não perder a sua calma, a sua paz. E no mundo, em sociedade, nós passamos por isso, às vezes enfrentamos. E a benignidade, que é a qualidade de ser bom, de ter o prazer de fazer o bem. Amém, Jesus? E a bondade. Fé, mansidão, que é muito importante, né? A qualidade do sábio é a mansidão, ser manso para lidar com situações, às vezes com pessoas meio complicadinhas, meio difícil. Mas o que eu mais quero, irmãos, falar hoje é domínio próprio. Domínio próprio, que é você ter domínio sobre você mesmo. Domínio próprio. Indivíduo que sabe controlar firmemente seus desejos e paixões. Domínio. Se você for uma pessoa que você consegue se dominar, você domina a sua vida. Se você conseguir dominar tuas vontades, você domina a sua vida. Se você não tiver domínio sobre suas vontades, vai ser muito difícil de você dominar a sua vida. Porque sua vida vai ser guiada pelos seus impulsos, pelaquilo que você quer fazer, pelaquilo que você deseja. E muitas das vezes o que você está desejando, o que você está querendo, a tua vontade são coisas erradas. E se você não tiver domínio sobre aquilo vai te levar para um problemão. Vai te levar a situação, às vezes, de danos. Mas quando você consegue se dominar, a Bíblia até, ela diz, acho que é Provérbios 16:32, deixa eu ver se é isso, eu já volto aqui. 16:32, se não estiver, Provérbios 16:32, é isso? Melhor aqui fala o longânimo, né? Que é uma qualidade também do domínio, mas tem uma tradução que diz assim, melhor o longânimo do que o valente. O longânimo, que eu disse, aqui é a pessoa que é pronto a receber, sabe lidar com ofensa, sem perder o controle. Mas vem, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Essa parte, segunda parte. O que governa, o que domina. Se você dominar o teu espírito, se tiver domínio próprio, você domina toda a sua vida. Você domina. Você já viu pessoas que se metem em rascada, em confusão, só porque não domina a si mesmo? Tem gente que arruma confusão com todo mundo e ela acha que todo mundo é o problema. O problema é ela. Que ela não sabe lidar, não sabe dominar a língua. Mas é que eu ouvi algo, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, eu tenho que falar, eu tenho que encontrar alguém. Eu te encontrei, eu estava doido para encontrar alguém, fiquei sabendo de uma coisa. De repente, meu irmão, eu entro em cada enrascada por causa disso. Em cada confusão. E às vezes perde até a oportunidade. Às vezes pela uma palavra que disse, chegou onde não deveria chegar e perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Tem gente que já perdeu até emprego por isso. Fala demais, mas não se controla, aí alguém diz, essa pessoa está causando problemas aqui na empresa, é muita conversação, é muita isso, é muita conversa, muita história, cria desarmonia. Não quero ela aqui não, perdeu o emprego. Mas por quê? Não se domina. Às vezes a pessoa até, depois que, já viu uma pessoa assim, nossa, eu falei aquilo, me arrependi, porque não se dominou.
Quando a pessoa diz, eu falei algo e me arrependi, porque ela sabe que aquilo pode trazer problemas, não é? Mas eu falei aqui, não falar, mas são várias coisas aqui engloba. Se você não tem domínio sobre você, você vai ser dominado pelas tuas emoções, você vai ser dominado pelo que você, pelos teus impulsos. E muitas das vezes você é atraído a fazer coisas que não convém, coisas vai trazer problemas. Mas você não domina. Então, se você dominar a si mesmo, você vai conseguir dominar a tua vida. Porque entenda bem, para você vencer na vida, para você conquistar as coisas, você vai ter que lutar contra você. Eu estava vendo um camarada, ele estava falando, e ele falou assim: quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu coloco para fazer. Ele falou: às vezes tem coisas que eu vou fazer que o meu cérebro fala 1000 vezes para mim parar, mas eu coloquei, não, eu tenho que ir até o fim. O que é isso? Eu domino o meu próprio eu. E se você ver, por exemplo, as pessoas que vencem na vida, ou venceram na vida, ou que cresceram, elas tiveram que se dominar. Porque muitas das vezes ela não estava com vontade de fazer aquilo. Eu lembro, por exemplo, de um jovem. Eu auxiliava um pastor em Campinas, e tinha lá um bocado de auxiliar. E o pastor me deixou ali meio à frente. Aí esse jovem, ele era jovem, bem jovem, estava estudando, e o pastor fazia muita campanha, e era séria, a igreja com muita gente. Então tinha, da quarta, sexta, tinha sempre campanha, às vezes virava a madrugada, aqueles auxiliares fazendo, trabalhando, preparando aquelas campanhas, para no dia estar pronto para entregar para o povo. E esse jovem estava estudando, e ele virava ali também à noite. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu vou parar de estudar, porque eu estou indo para a escola só para dormir. Porque eu fico trabalhando até de madrugada aqui nas campanhas, pastor. Quando eu chego na escola, eu não estou com sono. Eu fico dormindo, não aprendo nada, então eu vou sair. Até, na época eu falei assim: se você sair da escola, eu te dou uma surra. Se você sair da escola, eu te dou uma surra. Faz o seguinte: a tua parte, na madrugada, quando der sono, você vai dormir. Eu faço por você, eu viro a madrugada com você. Aí ele continuou estudando. Peguei minha primeira igreja em Paulínia. Aí o pastor dele foi transferido, foi para Fortaleza. E no dia que o pastor foi transferido, aí o pastor começou a ligar para mim: olha, liga para isso, liga para aquilo, faz uma coisa ou outra. Estava arrumando as coisas na correria, e eu estou lá tentando resolver algumas coisas que ele pediu. Aí toca o telefone. Quem que era? Esse garoto. Quando ele: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: não dá agora, cara. Não, pastor, mas eu quero falar assim. Cara, enche a paciência, estou com um montão de coisa, depois eu falo com você. Que menino chato. Eu era grosso para danar na época. Eu comecei no dia, era grosso. Depois Deus vai nos ensinando como lidar com as pessoas. Eu falava na lata. Aí ele me quebrou. Ele disse: não, eu estou ligando para o senhor para te agradecer, porque eu passei de ano. E foi graças ao senhor. Ele disse: eu ia desistir. Foi aquela palavra do senhor. Aí me quebrou de vez. Eu disse: nossa, cara, eu estava na corrida sendo grosso com o cara com o maior carinho comigo. Com o maior carinho. Mas o que eu quero dizer é: se você não se dominar na tua vida, vai haver momentos que vai querer o teu eu vai querer parar. O seu eu: não, já não aguento mais, já não dá mais isso, quer saber, vou parar, parei por aqui. E você tem: não, eu determinei fazer isso, eu vou até o fim. Isso é tudo, irmãos. Quantas pessoas não começaram tão bem na caminhada com Deus, mas de repente surgiu alguma coisa que o aborreceu, a pessoa parou.
E a vontade, e quantas às vezes a vontade nossa não é de parar quando as coisas não estão dando certo? Aí nós precisamos ter domínio próprio. Não, espera aí, eu estou nisso aqui, eu estou para chegar até o fim, não vou desistir. Ah, mas todo o meu eu, todo o meu ser, o meu cérebro está dizendo assim, para, eu não vou parar, porque eu já determinei, eu vou ao fim. Ah, mas todo o meu eu está dizendo que eu tenho que parar. Não, mas eu me domino, não é o que não é a minha vontade, é o que eu determinei. E dentro da nossa caminhada com Deus, nós precisamos muito disso aqui, domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, já volto a repetir, você domina a sua vida, você domina o que está ao seu redor, porque você não vai ser parado pelas circunstâncias, ou pelo aquele sentimento que às vezes bate de desistência. Você diz, não, eu estou focado, eu vou até o fim. Não, mas tu está dizendo que não, mas eu vou continuar, eu vou viver, eu estou focado. Eu não vou obedecer nem o que o meu coração está dizendo, eu vou fazer o que eu determinei. Porque tem coisas na vida, ou melhor, tudo na vida que nós vamos fazer, primeiro nós vamos estudar, aprender aquilo. E quando você aprende, você sabe que tem o quê? Sabe o que vai fazer. Só que às vezes não tem vontade de fazer. Esse talvez seja o resultado de tanto fracasso no mundo. A falta de vontade, desanimei. Eu estava lutando, eu queria, mas eu desanimei. Eu lembro, por exemplo, de uma moça em Guarulhos. Moça não era uma senhora, uma jovem senhora. E ela tinha um sonho de uma faculdade que ela queria fazer, eu não lembro qual que era. Só que ela casou, mas o casamento não impediria dela terminar seus estudos. O casamento não impede nada. Só que quando ela casou, com algum tempo, ela descobriu que o marido dela não era lá essas coisas, só vivia nas drogas, essa coisa, e ela tinha que trabalhar e lutar e tomar conta das finanças de casa. Aí ela fez o quê? Sepultou o seu sonho de faculdade, porque não, a luta aqui é grande. E ela parou. E um dia ela foi a um culto, eu estava pregando, eu lembro que eu fazia um culto meio-dia, e eu falei assim, gente, hoje é dia de você ressuscitar os seus sonhos, é dia de você tirar ele da sepultura. Com Deus você consegue aquilo que você já sepultou. Vamos fazer isso hoje. E ela entendeu qual é o meu sonho que está sepultado, que eu sepultei, a minha faculdade. Só que fazia 10 anos que ela tinha parado de estudar. Difícil, né? Quando você para. E ela disse, nossa, fazer um vestibular agora vai ser muito difícil, porque eu estou muitos anos. Ela disse, aqui para ela é um testemunho. Ela disse, eu fui, fiz, passei, e agora eu vou para a faculdade. E fez. Quer dizer, ela teve que dominar todo o desânimo, toda a descrença que estava nela. Tudo aquilo. Então, volto a dizer isso, eu queria falar sobre isso aqui, o domínio próprio. É um resultado do Espírito Santo em nós. E precisamos disso. O fruto do Espírito nós lemos aqui, são várias coisas. Não são vários frutos. É o resultado. O fruto é o resultado dele e você. Ele vai produzir essas coisas, entre elas eu quero dar destaque hoje. Cada um aqui vale um estudo, mas eu quero dar ênfase a isso, o domínio próprio. Porque se você se dominar, você domina o que está ao seu redor. Às vezes as pessoas, os homens querem crescer na vida para ter domínio sobre outro, mas não conseguem dominar a si mesmo. Não conseguem dominar suas palavras, não consegue dominar os seus passos, e até mesmo os seus sentimentos, que é a pior coisa, que é o que mais nos para. Porque quando nós vivemos pelas emoções, elas podem nos parar. Agora, quando nós vivemos focado naquilo que nós determinamos, e contrariando às vezes ao próprio desânimo que vem bater dentro de nós. Não, mas está uma luta, não dá, não posso. Não, eu vou em frente. Eu vou continuar. Ah, mas eu não estou mais com vontade.
Isso aqui vale muito para a nossa caminhada com Deus. Não estou mais com vontade, não tenho vontade mais de orar, não tenho mais vontade de nada. Mas espera aí, não é porque eu só tenho que orar quando eu tenho vontade. Eu tenho que orar porque Jesus disse que eu tenho que orar. Eu não vou para a igreja só porque eu estou com vontade. Eu tenho que ir para a igreja porque a Bíblia me ensina que nós devemos congregar. Isso é em tudo na nossa vida. Nós vamos sair vencedores. Porque quantos cristãos que dizem assim, não estou mais com ânimo de ir para a igreja. Aí você vai olhar a vida do cara hoje, o resultado dele como está. Morreu espiritualmente, está um bagaço espiritualmente. Se morrer hoje é capaz de nem entrar no céu, porque já se distanciou de Deus completamente. Mas isso vale em todo o setor da nossa vida. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha nessa manhã. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa.